Jornal da Mensagem. Você bem informado. 8h17. Bom dia para você que está ligado nos 1470 AM, Rádio Mensagem para todo o Vale do Paraíba. E além fronteiras, pelas redes sociais, pelo Facebook e YouTube, o nosso aplicativo. Recebendo hoje em nossos estúdios o Davi Paulo de Souza Júnior, ele que é diretor do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região e também faz parte da CSP Com Lutas. E justamente, quarta-feira agora, tem aí o 1º de maio, um dia de comemoração. Eu não sei se tem muita comemoração, mas pelo menos de reflexão sobre o trabalho e também sobre o trabalhador. Davi, bom dia, obrigado pela atenção com a rádio. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, né? Estar discutindo e falando sobre um dia tão importante para a classe trabalhadora. Eu até fiz essa provocação aqui. Quarta-feira vai comemorar ou mais protesto? É um dia de luta, né? Dia de reivindicação, de garantia de direitos. Justamente porque o dia foi criado através de uma luta, né? Através de uma greve lá em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Né? Então esse dia foi criado por reivindicações, através de uma greve de melhorias de local de trabalho, por redução de jornada, férias, né? Aumento salarial. Então é um dia para reivindicar a luta mesmo, né? De interesse da classe trabalhadora. Até porque, então, desde esse dia, os países também começaram a visualizar e os trabalhadores começaram a se unir dentro de direitos relacionados que não tinham. Os trabalhadores não tinham direito. Trabalhava 15, 20 horas e só recebia o salário e pronto, né? E olha lá, ainda, quando recebiam, né? Porque pegou muita parte também da escravidão, né? Que era basicamente isso, chegou né? muita parte também ali que não recebiam nada, né? Praticamente eram explorados ao extremo. Trabalhava por comida, né? Trabalhava por comida, e quando tinha, né? Exatamente. E aliás, o Davi, até aproveitar, quando a gente toca nesse assunto, você falou aí de um dado histórico de 1886. E hoje a gente ainda tem visto trabalho escravo no país ainda. Nós estamos muito lentos em relação à questão dos direitos humanos? Então, o interesse, né, vamos dizer assim, do capital é o lucro. Né? E para você obter o lucro, você tem que ter a exploração da mão de obra. E desde que, que a gente se entende da questão do capitalista, vamos dizer assim, da superexploração, da exploração da mão de obra, ele vai pagar o mínimo para garantir o máximo de lucro para o patrão. Né? E, quanto a isso, até nos dias de hoje, você vê pessoas sendo escravizadas, né? Pessoas sendo trazidas clandestinamente de outros países para serem escravos aqui no nosso país. Isso acontece também daqui para lá, também acontece muito disso. A gente vê crianças em carvoarias, a gente vê pessoas trabalhando sem condições nenhuma, condições precárias, né? Em canaviais, pessoas trabalhando em fábricas também, muitas das vezes sem direito nenhum, uma área insalubre, não recebe insalubridade, não tem EPI. Acontece bastante sobre isso. Infelizmente, hoje, ainda acontece. Né? E a gente tem que combater e ir para cima, e por isso que é importante ter uma ferramenta de luta que é o sindicato, que realmente vai de interesse aos trabalhadores. Né? Ô Davi, quarta-feira agora, dia 1º de maio, o que vocês organizaram aqui para a região, ou até mesmo a participação do Sindicato dos Químicos? Aí? Então, o Sindicato dos Químicos, junto com a Unidos para Lutar, nós estaremos indo para São Paulo, né, no ato que a gente sempre faz, já histórico na Praça da Sé, junto com a Causa Operária, né, junto com outras organizações. E também vai ter um ato da Conlutas, da CSP Conlutas, vai ser na parte da tarde, em frente ao Teatro Municipal. Então, nós vamos estar indo nesses dois atos. Mas também iremos fazer também uma manifestação e um ato também em frente à Câmara Municipal de São Sebastião, junto com os servidores públicos municipais, que são parceiros nossos, que são filiados à Unidos para Lutar também. E a gente vai fazer vamos dizer assim, uma sessão de Câmara aberta na praça, entendeu? Justamente para denunciar também um vereador lá que está sendo acusado, né, de assédio sexual, de muitas situações horríveis que vêm acontecendo em São Sebastião. Nós também estaremos lá participando amanhã, né, às 19 horas. Já convido todos os companheiros que queiram participar também lá, vai ser muito bacana. Davi, a impressão minha, por exemplo, a gente acompanha aí a luta também do Sindicato dos Metalúrgicos e também as fábricas aqui, e a gente percebe uma redução nos postos de trabalho por conta da questão da própria tecnologia também. O químico, por ser um trabalho, eu diria, diferenciado da questão do manuseio dos produtos, a tecnologia está chegando com mais lentidão em relação nos postos de trabalho dos químicos?
A categoria química, ela tem muitos postos de trabalho que são áreas específicas, né? Mas também tem muita mão de obra, assim, simples, vamos dizer assim, que não tenha tanta manuseio tecnológico avançado como técnico, tal. Só que a questão das empresas, num total, elas estão fazendo muitas fusões, né? Estão se unificando, se tornando uma só, né? Estão se aprimorando sobre a questão da indústria 4.0, né? Então, essas tecnologias justamente afetam, sim, os trabalhadores, os postos de trabalho, na nossa categoria em si, né? Houve uma redução do número de trabalhadores através de fábricas como a Corteva, né, que anunciou a sua saída, através da TI Brasil de Caçapava, que estava em São José, também saiu. Né? Então, empresas que estão saindo. Né? Mas, assim, não vejo uma desindustrialização na área química, no setor da categoria química, mas sim fusões de empresas que realmente elas se unificam, claro, geram um grau de demissões, né, infelizmente. Bom, até porque a questão do setor químico, até para a pessoa trabalhar, por mais simples que seja a função, ela tem que ter um mínimo de noção. Até, por exemplo, o pessoal da limpeza tem que ter noção que produto coloca por conta da complexidade. Tem áreas limitadas, tem áreas que realmente o acesso é limitado, por ser muito insalubre, até perigoso. Né? Então, tem áreas que trabalham, por exemplo, lá na Johnson, né? Trabalha com cobalto, que é uma química muito forte. Né? Então, para acessar essa área, tem que ter vamos dizer assim, um perfil diferenciado. Você tem que saber onde está acessando, como acessar. Como trabalha também a Anabaia, que trabalha com Roundup, por exemplo, também, que é um veneno, né? Que devia ser banido do mundo, mas aqui no Brasil é liberado e o governo até aplaude isso. Mas, né, o acesso também lá é limitado, tudo nessas questões mais específicas. Lá em São Paulo, vocês vão atuar em que setor lá? E como é que vai ser a participação do Sindicato dos Químicos lá em São Paulo? Então, nossa participação vai ser, né, como falei, na parte da manhã na Praça da Sé, né, que é um histórico já, desde que a gente faz esses atos na Praça da Sé, porque no Brasil foi instituído esse dia em 1925. Né? A partir dali, a gente sempre tenta fazer uns atos unificados. Infelizmente, hoje, tem setores que vão fazer atos governistas, né, que nós não podemos participar, junto com a CUT, junto com a CTB, porque nós entendemos que a pauta que está sendo apresentada não é a que nós defendemos, que é contra a reforma da Previdência, destituir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, garantia de emprego, garantia de melhores condições de trabalho. E na Sé, a gente vai estar levando essas pautas e também na CSP com Lutas levando essas pautas. Então, essa questão da reforma da Previdência é uma pauta da CSP com Lutas. É uma pauta da CSP com Lutas, da Unidos para Lutar, que a gente quer para que cancele essa reforma, que hoje é praticamente impossível você aposentar com uma reforma dessa. Né? Então, Davi, aí que entra a questão. A gente tem discutido muito aqui. Por exemplo, há muito tempo você já defende uma reforma da Previdência, que vai fazer agora, foi em 2019, né? A reforma da Previdência. Foi com o Temer. Mas já se discute uma reforma da reforma, porque ela foi feita à minha boca, né? Então, essa reforma ela não devia ter existido, né? Porque já a reforma de 2004, se eu não me engano, né, já foi horrível, garantiu o fator previdenciário, já também muito dificultou também a questão da aposentadoria. E essa reforma colocada pelo governo Temer, né, e até hoje ela está funcionando, né, funcionando para o governo, para o patrão, não para os trabalhadores. Essa reforma não devia ter existido, né, porque não alimenta nada o anseio da classe trabalhadora e, pior, né, coloca você para que você trabalhe até não aguentar mais, até morrer mesmo, porque aposentar não dá com essa reforma. Então, a gente quer destituir ela, tirar essa reforma de vez. O Brasil está seguindo algumas pautas de países desenvolvidos em relação à questão de aumentar essa idade aí? Então, para você ver, vários e vários países que também aplicaram a reforma da Previdência teve greve geral, teve paralisações, porque nenhuma delas em país algum, né, é de interesse da classe trabalhadora. Nenhuma favorece o trabalhador. Né? E acho até engraçado, porque coloca como se fosse, né, algo assim que vai beneficiar, que vai melhorar o rendimento da contribuição, da Previdência Social. A gente vê a Previdência cada vez mais precarizada, já tem a reforma há algum tempo e nada melhorou. Não tem investimento na saúde, não tem investimento na educação, não tem investimento na Previdência. O governo não investe nos trabalhadores. Né? Então, não adianta fazer reforma só para cada vez mais explorar e trazer uma saúde precária para os trabalhadores. Sabe, Davi, um ponto que eu questionei logo no início, e poucas pessoas só percebem quando necessita, que é a questão da redução da pensão
da viúva, né? Chamada pensão da viúva, né? E isso para mim foi um ato que, infelizmente, eles conseguiram tocar no assunto que só vai gritar quem realmente precisa. Ou seja, você não consegue unir. Ou seja, as pessoas uniram, olha, a pessoa vive tanto tempo com a pessoa morre, ela tem uma redução da pensão. Não, para você ver, né? Ela é tipo uma escala, né? É. Você acaba reduzindo ainda mais. Imagina a pessoa com uma aposentadoria que você vê que hoje não satisfaz, né? Uma família, vamos dizer assim. Ainda mais quando a pessoa falece, né? Morre. A viúva, que vai ter essa pensão, ela é reduzida ainda mais. Imagina a condição de vida dessa família, dessas pessoas. Davi, tem uma participação da Angélica Cardoso, está dizendo que, Davi, aqui em Jacareí precisa ter feirão do emprego, vagas de trabalho para Jacareí. Está escasso, vagas aqui na cidade. É isso que a gente estava falando sobre a questão do desemprego, né? A gente vê que coloca-se que há muita a questão precária da alimentação melhorou, que a caristia já está diferenciada, tal, mas você vê que isso não reflete diretamente, né, nos postos de trabalho. Não reflete diretamente, por exemplo, no seu salário mensal. Né? Pelo contrário, cada vez mais tem aumento dos alimentos, né? E que o seu poder aquisitivo diminui. E realmente necessita, não só aqui em Jacareí, mas no país inteiro. Né? Necessita muito aumentar a garantia dos postos de trabalho. E o pior é a questão da garantia da estabilidade do emprego. Porque hoje você traz uma situação de você não ter uma estabilidade, você não ter uma tranquilidade dentro do local de trabalho. Porque amanhã você não sabe se vai estar trabalhando. Por isso que os serviços autônomos estão aumentando cada vez mais, sem direito algum, sem registro algum. Né? Então, fica com certeza muito precária essa situação. O Geraldo lá de Santa Branca está dizendo o seguinte: bom dia, Davi, e a todos da Rádio Mensagem. Como você, Davi, avalia a atuação dos sindicatos em relação à consciência dos trabalhadores nos últimos anos e como você vê a ausência de oposição por ocasião de eleições nos sindicatos? Boa pergunta dele. Excelente pergunta. Muito boa, Geraldo. Excelente pergunta, porque nós, né, da Unidos para Lutar, da CSP com Lutas, nós defendemos um sindicalismo não atrelado a governo e muito menos a patrão. Um sindicalismo que ele tem que ser independente para que você tenha a tranquilidade de realmente ser uma ferramenta que os trabalhadores tanto necessitam. Só que, infelizmente, tem vários sindicatos que são atrelados a governo. Atrelados a partidos que estão governando o nosso país, que não levam a luta, né, dos trabalhadores de uma posição contrária ao governo. Às vezes levam pautas do governo para que os trabalhadores absorvam. Né, a gente teve agora uma assembleia da POSP em São Paulo, por exemplo, sobre a luta dos professores estaduais, né, que a base a majoritária da POSP defendeu não ter luta. Não trazer os professores para enfrentar uma realidade que você vê o sucateamento das escolas, dos locais de trabalho, dos professores, seus salários e tudo mais. Então, infelizmente, tem sindicatos que vão para esse lado e outros sindicatos que realmente visualizam uma alternativa independente de governo patrão. E para ser independente de governo patrão é enfrentar governo patrão e trazer a necessidade de organização. E não ter as oposições, muito aconteceu também, nessa época da pandemia, né? Que todo mundo ficou mais travado, tá? Não teve muita abertura para muitas oposições. Eu acho que tem que surgir oposições mesmo para trazer uma outra realidade para os trabalhadores. Porque se os trabalhadores tivessem uma consciência hoje e tivessem sindicatos realmente fortalecidos na luta, a gente teria uma greve geral nesse país e que acabava qualquer reforma e garantia muito mais direitos. O Davi tocou em relação à questão dos professores, algo que eu fico pensando e conversando com alguns amigos dos professores. Para quem não se lembra, com a pandemia de 2020 e 2021, teve um congelamento desse período de trabalho dos professores, ou seja, como se esse período de 2 anos não existisse para os professores. Congelou tudo. E você não vê uma unificação de discussão em relação a isso. Como congelou se todo mundo trabalhou? Os professores trabalharam online, mas trabalharam. Todos trabalharam. Exatamente. Todos trabalharam. Quem congelou foi o governo. Exatamente. Foi o governo que simplesmente falou, não vou pagar vocês. É um descaso total com uma categoria que eu acho que é a mais importante que nós temos no mundo, né? Que são os professores, né? Que nós não somos ninguém e nada, né? Se não tiver alguém que nos ensine. E são tão assim desvalorizados, né? Uhum. É um absurdo o que o governo do estado vem, com esse Tarcísio vem. E pior, né?
a Central CUT, CTB, chamando o Tarcísio para participar do 1º de maio deles. É o governador do estado, onde defende a privatização, onde ataca os professores, onde criminaliza todo o movimento grevista, tacando polícia, prendendo manifestantes, é convidado para participar do Dia do Trabalhador. Olha que absurdo completo. E é nesse evento que vocês vão? Não, que nós não vamos. Nós estamos denunciando esse evento. Ah, bom. Então serão eventos diferentes? Não, diferentes. Como eu estou falando, são setores diferentes. Então, nós não vamos lá para o Itaquera. Nós não vamos, nós vamos para a Praça da Sé. E depois, então, Praça da Sé, então defende uma pauta e o outro defende uma outra pauta. Isso, são outras pautas, né? Claro, tem setores também que vão na Sé, vão participar, que vão lá depois para o Itaquera também, entendeu? Mas a nossa pauta da Unidos para Lutar, né, é uma pauta diferenciada. Nós não estamos atrelados ao governo, não vamos chamar Tarcísio, e nem Lula, né? Que hoje o Lula está dando 0 de aumento para funcionalismo público. É uma vergonha federal. É uma vergonha. Como você leva no Dia do Trabalhador para você reivindicar direitos, quem não te dá direitos? Quem não te dá um aumento salarial? Quem privatiza? Aliás, o Davi está falando... É uma coisinha de outro mundo, gente. Olha só, você percebe várias pautas, né, de sindicatos e cada um tem uma sua linha de trabalho, de pensamento. Então, são 2 eventos que vão acontecer em São Paulo. São 3 eventos. E tudo linhas diferentes. O Davi vai se lembrar, acho que a única vez que todos os sindicatos se uniram foi nas diretas já, né? Foi fora a cola. Acho que a única vez... Fora a cola também não ficou todo mundo. Onde todo mundo se uniu e fez um evento foi no evento nos diretas já. Porque essa era a minha pergunta. Aqui no Vale do Paraíba, tão importante aqui no Vale do Paraíba, nunca vai ter um evento desse porte de 1º de maio? Nós defendemos a unidade de todos os trabalhadores, de todos os lutadores. Né? Nós não estamos aqui acusando que a CUT, CTB, outras centrais não queiram reivindicar a luta da classe. Mas o que nós temos que unificar são as pautas. Né? As pautas. Que sejam pautas independentes, sejam pautas realmente voltadas para o interesse dos trabalhadores. Não adianta levar os trabalhadores para o 1º de maio, onde você vai fazer e utilizar como um berço para apresentar pré-candidatos, por exemplo, para a eleição. Não adianta levar todos os trabalhadores para um ato, né, sem trazer a história dos trabalhadores, né, que foi constituída através de uma luta, através de greve, através de reivindicação de pauta com interesse, para levar para outras situações. Não adianta levar os trabalhadores para dizer, vocês vão continuar sem se aposentar, vocês vão continuar sem direito da CLT, que foi retirado através da reforma trabalhista. É enganar os trabalhadores fazer isso. Mas nós defendemos a unidade, sim, a unidade da luta, porque nós defendemos uma greve geral nesse país. Se você realmente quer representar a classe trabalhadora, representar e ser uma ferramenta, tem que trazer os trabalhadores para enfrentar no torno geral. Enfrentar de verdade, ir para as ruas, ir para a luta. Deixa eu aproveitar até a pergunta do Geraldo em relação à formação aí. Em outros tempos, a gente sabia de líderes sindicais, em outros tempos, né, com o nome que representavam. Por que não tem surgido tanto esses nomes nos últimos anos? Hoje você fala da categoria em si, por exemplo, do sindicato em si, mas não tem um nome específico que representa essas categorias. A questão das oposições, muitas das vezes, quando ocorrem fortes oposições, que são rachas da própria diretoria do sindicato atual, por exemplo. Né, como agora acabamos de ter uma eleição nossa, nós não tivemos também oposição. Né, e já é a 3ª eleição, nós não temos oposição. Então, vai tornar-se uma chapa única. E muitas das vezes, quando surgem oposições, são de dentro do sindicato. Os sindicatos, né, que não são estaduais, por exemplo, e federais. Então, o que falta, né, é você trazer... Porque tem sindicatos que ele se renova. Né? Nós temos uma renovação, nós estamos com 30% de mulheres na nossa diretoria. Uma renovação significativa. E trazendo novos trabalhadores. Quando isso não ocorre, se torna um marasmo, que você também não vê saída, e ninguém se opõe, né? Não se opõe, porque ou está muito desacreditado, ou porque realmente está satisfeito com o que está sendo representado. Então, é uma incógnita toda essa situação, porque para você saber o porquê não tem oposição aos sindicatos químicos nossos, é viver por dentro, é viver com os trabalhadores, o motivo que não tem. Né, tão satisfeitos com a luta, tão satisfeitos como estão sendo representados. Então, tem isso.
né? Quando surgem muitas oposições, é porque realmente eles querem uma mudança ali para já, para agora. E quando tem oposições que não conseguem ganhar uma eleição, justamente está faltando um trabalho de base, ou porque o trabalho que está sendo feito pela atual direção é um trabalho que está satisfazendo a classe. Uma última pergunta para você, Davi. Por exemplo, a questão da contribuição sindical não obrigatória acabou sendo um tempero para desmotivar alguns que gostariam de até mesmo de entrar no sindicato ou até mesmo formar chapa? Não, isso foi muito interessante, né? Porque realmente a gente sempre defendeu uma pauta histórica nossa da Unidos, da CSP com Lutas também. O fim, né, dessa taxa obrigatória, desse imposto obrigatório dos trabalhadores, que era um dia de trabalho que todos tinham que depositar. Você não tem que ser obrigado. No sindicato, você não é obrigado a ficar sócio. A gente conversa com você, te explica, te convence para você ficar sócio. Então, quando você impõe alguma coisa, para a gente não serve, porque nós não está com a consciência, né? Você está sendo obrigado a contribuir. E, claro, tirando esse imposto, diminui muito também a renda do próprio sindicato. E como eu falei, tem sindicatos e sindicatos. Tem sindicatos que são atrelados, né? E são acomodados burocraticamente através da sua estrutura, né? Que quer realmente administrar uma estrutura que tenha um ganho financeiro maior. Muito bem, então. Conversamos hoje com o Davi Paulo de Souza Júnior, ele que é diretor do Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região, também representa a CSP com Lutas aqui na região do Vale do Paraíba, pois que ele está lá dividido em vários lugares aqui também, conversando conosco aqui, já falando sobre o dia do... Aliás, é o dia do trabalho ou do trabalhador? Outra coisa importante, é dia do trabalhador, não é dia do trabalho. Para você ver, esse dia preocupa tanto os patrões, mas tanto, que eles querem mudar e falar que é dia do trabalho. E o pior, querem tirar a palavra trabalhador e colocar colaborador. Olha que absurdo. Você não é contratado para colaborar nada. Você é contratado para um trabalho, para um serviço, então você é trabalhador. Então a palavra trabalhador dá medo no patrão, entendeu? Então eles querem mudar o nome, querem mudar a forma. É um absurdo completo. É dia do trabalhador, é dia de luta, de reivindicar as pautas que já conseguimos e colocar a necessidade de se organizar ainda mais para reivindicar ainda mais direitos, né? Sobressair. Tá, okay. Davi, obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado mesmo. Só chamar que estaremos aí. Legal. 8h39, Robinho, vamos ao intervalo e voltamos já com muita informação para você. Tá chegando o 1º de maio, dia do trabalhador. Até já.